Bom dia, boa tarde. Gratidão por vocês estarem prestigiando a live hoje, uma sexta-feira. Aqui está friozinho. Tere Miller, Milane, bom dia, boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Onde vocês estão? Como é que está o clima? Frio, quente? O que vocês fizeram hoje? Vocês estão vendo aqui esse quadrinho, esse triângulo bem aqui na ponta? Bom dia, boa tarde, estamos na escuta. Obrigada, Milane. Vocês estão vendo aqui embaixo que tem tipo uma câmera, depois uma interrogação e esse triângulo? Vocês apertam aí e vai aparecer os contatos de vocês. Isso vocês enviam a live agora ao vivo. Então vamos mandar esse aviãozinho para os nossos contatos? Vamos lá, minha gente, eu já enviei vários aviãozinhos, porque se a pessoa não consegue ver agora, ela pode ver um pouquinho mais tarde, entendeu? Então, vamos lá. Vão mandando os aviãozinhos aí para os contatos de vocês. Então, gente, hoje, dia 9, né, de julho, hoje é uma sexta-feira, eu desejo, assim, que julho seja um mês de muitas vitórias para a gente, muitas realizações. E nós continuamos com a nossa série de lives, Elas por Elas, que traz o conteúdo sobre saúde e sexualidade feminina. E hoje o tema é para dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje nós trouxemos o tema satisfação no prazer feminino. A live de quarta-feira foi sobre o prazer feminino e hoje damos continuidade para a satisfação nesse prazer. Então vamos lá. Então vamos falar sobre o que envolve essa satisfação, né? Saber alguns segredos e curiosidades sobre esse orgasmo feminino. Então, a gente sabe, né, que embora esse assunto que deveria ser tratado assim de uma forma natural, o orgasmo feminino ainda é um tabu e um mistério assim para muita gente, inclusive para nós mulheres. Então, por que é, né? Porque muitas de nós mulheres nunca teve ou sentiu a oportunidade de ter um orgasmo. E isso se deve a quê? Olha, sabemos que questões biológicas estão envolvidas, mas especialmente as questões psicológicas e sociais são as que mais interferem no prazer feminino. Isso se dá porque, né? É que a nossa história, se a gente for buscar assim, uma base, né? A história, ela traz uma trava muito grande em cima das mulheres. O prazer feminino, há séculos atrás, né, era visto como algo dispensável e até mesmo errado. Era igualado como ao pecado. Então, e que o nosso corpo era feito apenas para reprodução. Meninas, vamos mudar isso, né? Porque, por incrível que pareça, isso aconteceu de séculos atrás que vem até hoje. E hoje ainda muitas mulheres carregam toda essa culpa, elas não sabem por quê, elas são travadas na questão sexual e não entendem por quê. Aí sempre existe uma desculpa, que é porque tá com dor de cabeça, que é porque tá menstruada, que é porque não lubrifica, que, enfim, N desculpas para poder justificar a falta do orgasmo. Então vamos lá mudar isso, né? Nós mulheres temos o direito de chegar ao orgasmo quanto os homens, assim como temos o direito de falar sobre sexo, buscar conhecimento e falar sobre prazer e sentir o prazer. Eu falo assim que é muito, muito forte, muito empoderador, né? A gente saber que a gente tem
um órgão, um pedaço do nosso corpo, que é o clítoris, que ele tem 8.000 terminações nervosas. Então é algo muito próprio da mulher, é algo assim poderoso. Isso garante para nós mulheres o prazer exclusivo, entendeu? De ter esse prazer mesmo, né? Isso pode nos dar uma garantia do prazer. Então, quando a gente sabe tudo isso, a decisão é, eu vou buscá-lo, não é mesmo? Patrícia Marchetti, bom dia, boa tarde, seja bem-vinda, Patrícia. Hoje nós estamos falando, Patrícia, sobre a satisfação no prazer feminino. Então, quando a gente sabe que temos um órgão preparado para esse prazer, nós nos perguntamos como é que ainda tantas mulheres ainda se perguntam, mas o que é mesmo esse orgasmo, né? Por que eu ainda não sinto isso? Então vamos lá. Então, para a gente entender um pouco o que é mesmo esse orgasmo feminino, para a gente entender. Gente, é aquela sensação máxima de prazer que a mulher pode atingir durante a relação sexual. Ela pode ocorrer com estímulo em todo o corpo e a gente vai sentir em algumas partes do nosso corpo mais ainda, como nos mamilos, no pescoço, a gente se oriça, fica arrepiada em alguns lugares do nosso corpo. E ela pode ser ejaculatória, única ou múltiplas. E como saber se eu tive orgasmo ou não? Bom, no momento do orgasmo, quer dizer, no clímax do prazer, a nossa respiração costuma ficar mais ofegante e acelerada. Então, isso é um ponto para a gente estar consciente, né, de que a gente pode estar tendo um orgasmo. O nosso coração costuma bater mais rápido. Quando você está chegando ao orgasmo, a lubrificação da nossa vagina, ela aumenta. Os músculos do útero, da vagina, do ânus têm contrações rápidas e o clítoris fica mais inchado. Outros sinais que o nosso corpo podem apresentar, os bicos dos seios costumam ficar mais sensíveis e às vezes até enrijecidos. Mulheres que às vezes tem algumas mulheres que têm o bico para dentro ou não tem bico. E nesse momento o bico ele fica apontadinho, enrijecido. Então é bom a gente também ficar sabendo sobre isso, né? Algumas mulheres, elas até descrevem que o orgasmo é como uma sensação de energia em todo o corpo. Então, cada mulher vai sentindo de uma forma. Umas sentem só no órgão genital, outras sentem no corpo todo, né? Outras sentem como uma liberdade, um relaxamento. Há quem sinta assim a vontade de gemer, outras gritam, outras sentem até vontade de fazer xixi, mas não é para fazer xixi, é a sensação, né? Outras prendem a respiração. O que é mais importante de tudo isso? Que não existe regra. Cada corpo sente e vai reagir de uma forma. Então tá tudo certo de acordo o que nós vamos sentir. Certo? Então, o que é importante também saber? Que existem vários tipos de orgasmos femininos. Ao contrário dos homens, as mulheres podem ter vários tipos de orgasmo, né? Inclusive, assim, na mesma relação, na mesma transa, né? Os mais comuns são os clitorianos e o vaginal. Se você quiser saber um pouco mais, na live de quarta-feira, nós enfocamos mais nisso. Tá? Então vamos lá. Os mais comuns são o clitoriano e o vaginal.
Mas também é possível atingir o orgasmo anal, através, lógico, da estimulação dos mamilos, a estimulação do corpo, das zonas erógenas, né? Que quem vai saber quais são as zonas erógenas? A mulher. Por isso que é importante ela explorar o seu corpo para ela reconhecer no seu corpo os pontos erógenos que podem ajudar ela a alcançar o orgasmo. Que outros lugares do nosso corpo que podem ser estimulados? Vamos lá, meninas. Eu sei dos mamilos, dos pés, das nádegas, do pescoço, do cabelo. A quem goste, né, que o cabelo seja puxado, enfim. Falem aí, meninas, falem aí. Vamos lembrar um pouco das nossas experiências. O que seria uma estimulação para você? Vamos lá. Eu dou sequência e vocês vão respondendo. Então, assim, é importante a gente saber que é um privilégio, assim, da mulher a capacidade de ter vários orgasmos que podem ser repetidamente e de forma contínua. Ou seja, na mesma transa a gente pode ter vários orgasmos. E o que seria isso? Que é o que a gente chama de orgasmos múltiplos. Que é o quê? É aquela condição que a mulher consegue ter vários orgasmos repetitivos e em maior quantidade durante um ato sexual. Isso pode acontecer com todas as mulheres? Sim, pode acontecer com todas as mulheres. Porém, nem todas conseguem vivenciar isso com certa assim, frequência, porque depende de um nível da excitação que a mulher tem, do envolvimento que essa mulher está naquela relação. Mas é possível sim. É preciso bastante estímulo, conhecimento, reconhecimento do próprio corpo, estar em um bom relacionamento onde o diálogo seja bem aberto, né? Que você de confiança com o seu parceiro, onde seu parceiro já te escutou também, sabe explorar os teus pontos de excitação, os teus pontos erógenos. Então, assim, é importante saber que nem todas as mulheres vão vivenciar isso, mas é bom cada uma conhecer o seu próprio corpo, porque é a partir do momento em que a mulher vivencia uma relação sexual com prazer e ela pode ter mais facilidade de atingir o orgasmo. O orgasmo ela pode atingir tanto único como múltiplos. Isso é o que importa, ter uma satisfação. A gente não pode, não é bom ficar focada em achar que tem que ter um orgasmo, que tem que ter orgasmos múltiplos para ter uma relação satisfatória. Não. Às vezes, um bom orgasmo é suficiente, né, menina? Agora, se a gente pode explorar o nosso corpo, explorar o nosso relacionamento para ter vários orgasmos, por que não? Gosman Maués, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo. Então, por que as mulheres demoram mais em ter o orgasmo que os homens? Então, gente, isso é bem verdade. É porque o órgão sexual feminino precisa de mais sangue. Olha, isso é uma informação muito interessante. Vocês imaginam que o órgão sexual feminino precisa de 200 ml de sangue para ficar no seu auge de excitação, enquanto o pênis só precisa de 10 ml. Então, por isso que a gente fala que o orgasmo feminino, para ele ser alcançado, a mulher precisa vir numa curva. O homem vai em direção reta. Entendeu? É por isso, porque até ela conseguir toda essa quantidade de sangue nos órgãos genitais, demora mais do que conseguir de 10 para 200 ml, há uma diferença muito grande, certo? É muito importante, então, a gente saber
que parece ser bobo assim, mas muita gente ainda desconhece desse assunto e dessas informações. Gente, para o orgasmo acontecer, o nosso cérebro precisa estar concentrado naquele momento. Não adianta o nosso parceiro estar se esforçando para dar o máximo de prazer se na nossa cabeça nós estamos com uma lista, fazendo uma lista de tarefas do dia a dia, a lista de supermercado, pensando quem vai levar o filho para a escola, quem que vai, que é a comida que a gente vai fazer no outro dia. Nossa mente tem que estar ligada nos estímulos e no momento para que isso aconteça. E como nós sabemos que demoramos mais para atingir o ápice da excitação, é importante que a nossa mente se concentre no momento, como a gente fala, no momento da hora H. Meninas, para nós mulheres atingir o orgasmo, é muito mais do que um ato físico, é também um grande jogo mental. As mulheres que estão me escutando, que vão escutar, porque tem muita gente que assiste a live depois, elas vão entender o que eu estou falando. Não é fácil a gente se concentrar, estar lá, porque a mulher, apesar do cérebro dela ser um pouco menor que o cérebro do homem, as terminações nervosas e as estimulações são assim muito maiores, né? Elas fazem muitas ligações neurais do que os homens. Então a gente pensa em muita coisa, a gente quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas nós estamos falando de uma questão que nós estamos travados e que estamos com alguma dificuldade. Então, por isso que eu trago essa informação, para desmistificar, para ajudar, que a mulher, ela por fim saia desse silêncio e saia dessas travas e conquiste o seu prazer. Então, a gente volta e coloca. Para nós mulheres, atingir o orgasmo é mais do que apenas um ato físico, é também um grande jogo mental, pois sua duração é rápida. Então vamos lá, porque nós queremos, né, meninas? Só para vocês terem uma ideia, que o orgasmo feminino, ele dura entre 10 e 23 segundos. Ele dura um pouco mais que o orgasmo masculino. Então, vocês prestem atenção assim que esses 10 a 23 segundos é o tempo do orgasmo, onde o orgasmo pode ser atendido com a estimulação contínua. Agora, depois desse primeiro orgasmo, que vem os outros orgasmos que nós chamamos de orgasmos múltiplos, que são aqueles espasmos que vêm depois, eles duram apenas 0,8 segundos. Então, para vocês terem uma ideia, né? O orgasmo masculino dura numa média de 6 segundos. O nosso feminino dura numa média de 10 a 23 segundos. O momento, o ápice, ok? Eu trouxe aqui uma curiosidade bem interessante, né? Tudo eu vou buscar, né, que é estudo, pesquisa, que o orgasmo feminino, ele pode gerar uma descarga elétrica de até 244 milivolts. Então, gente, assim, tudo é energia no nosso corpo, na nossa vida, né? Esse número parece pequeno, né? Mas assim, só para explicar um pouquinho melhor, você imagina que se fossem medir os orgasmos de 5 mulheres juntas, gerariam para acender uma lâmpada. Então, vocês veem que há muita energia envolvida aí, né? E aí, uma curiosidade, assim, muitas perguntas que chegam. Simone, bom dia, boa tarde. Muitas perguntas que chegam será que tem mulheres que conseguem ejacular? E aí a gente vem trazendo essa explicação. Sim, conseguem. Apesar de ser bem raro, várias mulheres já conseguiram ou conseguem com frequência ejacular, que é aquilo que chamamos de squirt, que é um tipo de ejaculação feminina.
Isso se dá, basicamente, um jato de fluido através da vagina no ápice da satisfação sexual. Isso é um pouco da lubrificação, um excesso de lubrificação que fica mais fluido, e aí ela, na hora do seu prazer, ela consegue contrair os músculos da vagina e jogando, fazendo um jato daquele líquido vaginal. Então é bem verdade mesmo. E aí a gente começa a ver, né? O orgasmo é algo muito fisiológico, por que eu não consigo, né? E aí ele traz também muitos benefícios para a nossa saúde. É algo assim, se é uma necessidade fisiológica, como comer, beber água, então quais seriam esses benefícios, né? Por incrível que pareça, já que ele traz tantos benefícios, você não escuta assim quando você vai no médico ou no ginecologista, ele receitar para você, né? Praticar mais, né? Buscar mais o seu prazer. Esse médico, eles não prescrevem isso, como se isso não fizesse parte da saúde, né? Mas o orgasmo, ele está diretamente, ele age diretamente no nosso sistema imunológico e pode prevenir muitas doenças relacionadas à baixa resistência e à baixa imunidade. Então, olha como é importante tudo isso, né? Se é algo para a saúde, por que não é visto com naturalidade e até dado como boa sugestão? Josibem, blogueirinha, minha querida amiga de Manaus, seja bem-vinda. Então, assim, o orgasmo, ele alivia cólicas durante a menstruação. Então, tem muitas mulheres que elas não curtem, mulheres e homens, mas hoje eu tô falando das mulheres, elas não curtem transar durante o período menstrual. Mas o fato é que ter um orgasmo nessa época do mês pode ajudar muito a aliviar as dores da cólica. Então, interessante, né, gente? Se você sempre costuma sofrer com essas cólicas, né, porque não é uma coisa assim que acontece com todas as mulheres, talvez poderia valer a pena dar uma tentada, né? Não funciona para todo mundo, mas muitas mulheres falam que dá sim uma aliviada. Então, vamos lá. Falando em orgasmo, temos uns dias, né? Que quando seria esse orgasmo para a gente ter uma facilidade para realmente alcançar ou chegar a esse orgasmo. Então, é visto assim que é mais garantido os primeiros 15 dias do ciclo menstrual, que é quando o corpo está passando por toda aquela preparação para a caída do óvulo, enfim, o corpo ele vai se preparando e aí a testosterona está bem mais alto. Então, esse aumento da testosterona faz que garanta mais o tesão, a excitação durante o momento, porque isso acaba aumentando a libido, acaba aumentando o desejo sexual. Então, uma dica. Mulheres, também, né? Outra dica, também assim que muitas mulheres, elas alcançam. O Milani está falando que por que os médicos, né, não mandam receita de por que não praticar mais o orgasmo e tudo mais como algo como saúde mental. Ele disse isso porque o médico cuida do corpo, quem cuida da mente são os terapeutas. Isso mesmo, Milani. Então, gente, outra dica para você, porque a gente busca, né? A gente busca nosso prazer, vamos buscá-lo. E então, uma das dicas também é manter o pé quente. Por incrível que pareça, muitas pesquisas mostram que mulheres que mantêm os pés quentes tiveram uma facilidade maior. Olha,
Bom, que o óleo de prímula já utilizou? Não utilizei, mas vou pesquisar. Obrigada pela dica. Gratidão. Então, assim, gente, uma dica aqui de pesquisas, né, que mostram que as mulheres que estão com os pés quentes podem chegar com mais facilidade ao orgasmo. Isso também não quer dizer que você tenha que ir colocar uma meia no pé, né? Quem sabe pedir... Martin Chaya, boa tarde. Quem sabe se a gente pede para o nosso parceiro, nossa parceira, fazer uma massagem no pé, dar uns beijinhos, né? Isso também seria bem interessante, né, meninas? Gente, e criando assim, tirando uma dúvida, porque tem muitas mulheres e muitos homens que ficam pensando que com a chegada da idade, se ela pode influenciar no nosso orgasmo. Então, ao contrário do que homens temem, as mulheres ainda podem ter muitos orgasmos à medida que ficam com mais idade. Isso acontece porque o clítoris nunca envelhece ou ele deixa de funcionar da mesma maneira com o tempo. Então, na verdade, a chance de ter um orgasmo aumentam. Quando a mulher possa conhecer o seu corpo, que isso também a idade traz, né? A maturidade, a gente vai criando mais confiança e vai explorando mais o nosso corpo. E isso geralmente acontece quando ela acontece porque ela, com a idade, mesmo com a maturidade, a gente vai ficando, a gente vai buscando mais informação e alguns tabus que a gente carregava também a gente vai se desfazendo, não é mesmo? Então vamos lá. Por incrível que pareça, com todos esses benefícios, com todas essas informações que a gente coloca, que eu coloquei acima, que é divulgado, muitas mulheres, ainda é difícil de acreditar que tantas mulheres nunca tiveram essa experiência e nem saberiam reconhecer o que é ter um orgasmo, o que é a sensação de um orgasmo. Marcélia, boa tarde. Então, assim, vocês acreditam que entre... isso nós estamos falando de Brasil, tá? 67% responderam que já tiveram até dificuldade para ficar excitada. Então, gente, é uma questão assim muito preocupante, né? Já que é uma necessidade fisiológica, por que eu vou estar travada? Isso é assim, algo interessante. Flora Vita, boa tarde. Então, boa tarde, linda, boa tarde. Em muitos lugares do mundo, o prazer sexual ainda é proibido. Ainda. Parece coisas do sexo passado. Vem fazer uma live com a gente. Claro, com prazer. Já está aceito. Entra no meu inbox e a gente conversa, tá, Flora Vita? Perfeito. Então, gente, olha, parece coisa do século passado, mas em muitos países o prazer sexual feminino é visto como algo impuro e errado. Segundo a ONU, mais de 3 milhões de meninas no mundo sofrem mutilação genital por ano. Tudo isso para que elas não consigam sentir prazer. A África lidera, né, esse número de casos. Bom, lá é algo assim fisiológico, né, que acontece, que mutilam aquelas meninas. Agora, vamos pensar assim, e quem está ainda com seu órgão genital inteiro, completo, e ainda não consegue chegar a esse orgasmo? Algo a se questionar, né, meninas? Então, meninas, olha, feliz quem consegue seu prazer. Mas se você está travado em alguma etapa, qual etapa é essa? Eu acho que é algo assim a se preocupar, a buscar. Porque nós sabemos que o orgasmo, ele tem 4 etapas. Que começa com o desejo, ele vai para a excitação, o orgasmo, que é o ápice, e o período refratário. Eu pergunto, em qual etapa que você está travada?
Em qual etapa? O que há por trás disso? Qual é a origem disso? Será que são questões sociais? Questões culturais? Crenças limitantes do jeito que você foi criado? Falta de estímulo? Você se desvaloriza como mulher? Você ainda não explorou o seu corpo? Então eu faço um convite para vocês. Começa explorando o seu corpo para ver se você começa a descobrir quais são os teus pontos de excitação, os teus pontos erógenos que podem te ajudar no momento dado que você esteja com desejo de você se excitar e assim conseguir o orgasmo. Certo, meninas? Então, assim, dicas. O orgasmo, ele começa momentos antes, até um dia antes, até horas antes. Como? Você pode, com o seu parceiro, como é que a gente pode, meninas? Primeiro a gente sente o desejo, certo? Que o nosso corpo, ele avisa, ele grita. Como? Meninas, como que o nosso corpo fala quando ele sente o desejo? Muitas pessoas falam, ele pisca, estou falando da vagina, né, gente? Então, ela pisca, ela morde, ela lubrifica mais, ela avisa que ela quer, né, meninas? Então, depois vem a excitação. Como é que eu posso conseguir essa excitação? Aí é onde é um jogo, lembra que é o jogo da mente? Se você tem um parceiro, que tal se a gente começa a trocar mensagens para excitar mesmo, com aquela finalidade? E se você não tem, você está passando por um momento sozinha, você pode buscar uns filmes, umas revistas, levar o pensamento para o ato sexual, para um corpo que te excita. Para quê? Para você ir se preparando para aquele momento, que é o quê? O momento do toque, o momento que é o toque com o seu parceiro ou sozinha. E depois logo você chegar ao orgasmo, que é quando você tem a penetração. Seja como? Se você tem um parceiro, com parceiro, se você pode usar, enfim, nossas mãos, nossos dedos, tem muitos em sexy shop, muitos brinquedinhos que podem te ajudar. Existe também o orgasmo clitoriano que você pode se estimular. Então, eu te convido, explora teu corpo. Eu falo, o prazer é nosso. É nosso, nós não podemos deixar o nosso prazer na mão do outro, é nosso. Quando queremos compartilhar esse momento especial nosso com alguém, então nós sabemos direcionar esse outro para que nós dois possamos ter uma relação saudável, uma relação gostosa, mas o prazer é meu. Ok? Então eu te convido a explorar o teu corpo e se você tiver alguma trava, primeiro decifrar onde é que está a sua trava. Ok? Se é no desejo, se é na excitação, se é no momento da penetração, se é pós-penetração, quais são os pensamentos que você tem pós-penetração, se é de valorização, se é de satisfação, se é de reconhecimento, se é de desvalorização. Então você começa a querer entender o que acontece com você. Ok? Então, gente, hoje eu trouxe esse tema para complementar a live de quarta-feira, que era sobre o prazer feminino, e hoje nós trouxemos sobre a satisfação do prazer feminino. E assim nós damos sequência à nossa live, Elas por Elas, com o conteúdo geral que é saúde e sexualidade feminina. Então, eu estou aqui aceitando sugestões para as outras lives que vêm. Todas as lives são segunda, quarta e sexta, e
e sempre buscando o foco do meu trabalho é o mundo feminino, mas também atingir os homens inteligentes que querem também se encher de informações para levar para sua parceira, para levar para os seus familiares femininos, mães, irmãs, porque, gente, é saúde e sexualidade feminina, certo? Então, o nosso mundo feminino, ele tem que ser visto, bem visto e acolhido. Então, gente, ó, gratidão pelo momento aqui partilhado, gratidão por sempre prestigiar o nosso trabalho, nos acompanhar na live. Eu desejo a vocês um bom final de semana, feliz finalzinho de tarde de sexta. Então, até segunda-feira. Gratidão e ó, até a próxima.